Você já teve a sensação de que algo está prestes a mudar, mas não consegue explicar o porquê? Como se o céu estivesse movimentado, mesmo que, à sua volta, tudo pareça parado. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento. E se eu te dissesse que o silêncio que você enfrenta não é ausência, mas preparação? Que enquanto você ora, espera e até duvida, Deus está costurando nos bastidores um milagre que vai transformar completamente a sua realidade. Este não é apenas mais um vídeo motivacional. É um alerta espiritual. Porque há algo acontecendo agora no invisível. E quando o milagre chega, ele não bate na porta com delicadeza, ele invade a cena com clareza, propósito e transformação. O que parecia improvável, inacessível, até injusto se torna testemunho nas mãos de quem não soltou a fé. Hoje, vamos caminhar por etapas que revelam como o milagre se aproxima. Não como mágica, mas como resultado de uma jornada cheia de dor, fé, promessas e principalmente esperança. Se você achava que Deus te esqueceu, prepare-se, este é o início da sua virada. Talvez você já tenha chorado em silêncio, cansado de esperar por uma resposta. Talvez ache que já passou da hora. Mas Deus não se atrasa. Ele revela. E a revelação começa agora. Respire fundo, abra o coração e venha entender por que você está mais perto da sua vitória do que jamais imaginou. Há momentos em que a dor se instala como uma visita indesejada que insiste em não ir embora. As noites se tornam longas, os pensamentos pesados e a esperança parece se esvair com o passar dos dias. Mas é justamente aí que a fé é provada, não quando tudo está bem, mas quando tudo dói. Deus vê o que ninguém vê, o esforço que você faz para continuar mesmo exausto. E cada passo firme no meio do caos é um ato de valentia espiritual que Ele honra. Pode parecer que ninguém entende o que você está passando. As lágrimas que você enxuga sozinho, os sorrisos que força para não preocupar ninguém, os pensamentos que carrega calado, mas Deus entende. Ele não apenas vê, Ele sente com você. Persistir nesses momentos não é fraqueza negada, é coragem cultivada. É aí que sua fé, mesmo trêmula, se transforma em escudo. Muitos acham que a dor é sinal de ausência de Deus, quando na verdade pode ser um sinal de preparação. O tempo de silêncio, embora difícil, é um convite à confiança. É quando as respostas não vêm que aprendemos a depender do plano divino, mesmo sem compreendê-lo. E acredite, mesmo quando parece que nada muda, algo já está mudando dentro de você. Fé é continuar, mesmo quando os pés vacilam. Se você está atravessando uma temporada assim, saiba que ela não define quem você é. Ela apenas revela o quanto você é capaz de suportar com Deus ao seu lado. É como carregar um peso que parece insuportável até que você percebe que, de alguma forma, não está mais sozinho. A presença de Deus não é sempre sentida, mas é sempre real. Persistir, portanto, é confiar mesmo sem provas visíveis. E quando tudo parecer sem sentido, lembre-se, Deus não desperdiça nenhuma dor. Cada lágrima, cada oração feita entre soluços, cada vez que você resistiu à vontade de desistir, tudo isso será transformado em colheita. O alívio que você tanto pede está a caminho. Não como um escape, mas como uma resposta do céu. Sua persistência está sendo registrada no céu como semente de milagre. Por isso, não despreze sua caminhada silenciosa. Há algo sendo forjado dentro de você que só a dor poderia despertar: força, empatia, autoridade espiritual. Deus está usando esse tempo para redefinir sua identidade, te tornar inabalável. E o mais incrível: enquanto você pensa que está apenas sobrevivendo, o céu já está preparando a sua virada. O desânimo pode ser cruel. Ele chega sem aviso, esvazia a motivação e faz parecer que tudo o que você construiu está ruindo. Mas é nesse cenário que a promessa de Deus começa a se destacar. Ele não é apenas um Deus que observa, é um Deus que restaura. E a restauração dele não é remendo, é reconstrução. Não é voltar ao que era antes, é ir além do que você imaginava. Muitas vezes, olhamos para os cacos e pensamos: isso não tem mais conserto. Relacionamentos quebrados, sonhos interrompidos, ambientes que perderam a paz, mas Deus trabalha com detalhes que nossos olhos não alcançam. Ele vê o coração por trás da dor, o esforço por trás da decepção.
E quando ele promete restauração, é porque já começou a agir no invisível. O tempo de espera não foi em vão. Você pode não ter percebido, mas durante esse silêncio, Deus estava reposicionando peças, reconstruindo pontes, curando feridas antigas. Aquela conversa que parecia impossível, aquela reconciliação que parecia distante, tudo isso pode renascer num instante quando o céu intervém. Deus não se esqueceu do que ele mesmo prometeu. E se tem uma coisa que o plano divino nunca faz é falhar. Pode haver atrasos aos nossos olhos, mas nunca ao tempo de Deus. A restauração dele vem no momento certo, quando o coração está mais preparado, quando a fé está mais madura. E não pense que será algo discreto, será tão evidente que até quem duvidou vai testemunhar. A paz vai voltar, a confiança será reerguida. Talvez você esteja vivendo em um ambiente onde tudo parece estagnado. Mas saiba que até o que parece parado está sendo transformado. Deus está levantando colunas novas sobre os escombros antigos. Lares serão renovados, afetos resgatados, vínculos refeitos. E quando tudo isso acontecer, não será coincidência, será a promessa sendo cumprida diante dos seus olhos. Então, não perca a esperança. Continue orando por quem você ama. Continue acreditando mesmo que pareça impossível. A restauração é parte do plano e ela está vindo com força. Vai haver reconciliação, cura emocional, perdão sincero. E você saberá que foi Deus, porque ninguém mais teria o poder de fazer isso do jeito que será feito. Às vezes, o milagre não chega com trombetas, mas com sutileza. Ele se manifesta em detalhes pequenos que, à primeira vista, parecem coincidência, mas no fundo, você sabe que foi Deus. Uma resposta que chega no último momento. Um diagnóstico revertido. Uma ligação que muda tudo. O sobrenatural não precisa ser barulhento para ser real. Basta um toque do céu para mudar o cenário inteiro. E não é porque algo foi adiado que foi negado. Tem milagres que parecem atrasados, mas só estão esperando o terreno certo para se manifestar. Deus trabalha com precisão. Aquela porta que se fechou foi proteção. Aquela que se abrirá será propósito. E quando acontecer, o seu coração vai reconhecer isso não foi obra humana, foi providência divina. Já reparou como algumas soluções chegam de maneira totalmente inesperada? Como se um problema antigo se resolvesse com uma simplicidade inacreditável. Isso é o céu operando por trás do que os olhos naturais conseguem enxergar. Quando você menos espera, a resposta vem não como alívio momentâneo, mas como confirmação espiritual. O milagre sempre deixa rastros de paz. E não se surpreenda se, nos próximos dias, você começar a notar sinais mais claros. Pessoas certas chegando, caminhos se alinhando, oportunidades surgindo do nada. Isso não é sorte. É a mão de Deus movendo peças invisíveis por causa da sua fé. Ele honra quem continua crendo mesmo quando não vê. Os céus se movem onde há confiança, e os sinais são a prova disso. Quando o coração está alinhado com Deus, ele se torna sensível ao que é espiritual. O que antes passava despercebido agora parece gritar dentro de você. Um versículo que te toca profundamente, uma palavra dita no momento certo, um sonho revelador. Deus tem várias formas de confirmar o que está prestes a fazer, basta estar atento. E quando Ele quer falar, Ele fala claro. Por isso, não duvide do que já começou a acontecer. Mesmo que ainda não veja a mudança completa, celebre os sinais. Eles são o lembrete de que você está na direção certa. O milagre, na verdade, já começou. Está crescendo em silêncio, tomando forma, pronto para se revelar no tempo perfeito. E quando acontecer, será impossível negar: Deus esteve agindo o tempo todo. Nada no seu caminho passou despercebido pelo olhar de Deus. Nenhuma lágrima derramada, nenhum suspiro de cansaço, nenhum porquê. Engasgado ficou sem resposta no coração do Pai. Ele conhece cada detalhe da sua história com profundidade. Enquanto você se preocupava com o quando, Ele estava zelando pelo como. E o cuidado dele não é genérico, é artesanal, específico, feito sob medida para você. Talvez você ache que está atrasado, que perdeu tempo ou fez escolhas erradas.
Mas Deus tem um jeito extraordinário de redirecionar tudo sem desperdiçar nada. Até os erros que você lamenta podem ser usados para revelar o propósito dele. Cada curva inesperada do seu caminho pode se tornar um acesso direto ao plano divino. O que parecia confuso agora começa a fazer sentido detalhe por detalhe. Sabe aquelas situações que te fizeram duvidar se Deus estava mesmo vendo? Ele viu. E mais do que isso, ele agiu. Pode não ter sido no tempo que você esperava, mas foi no tempo certo para formar algo dentro de você que nenhuma vitória fácil faria. Deus não está só interessado no resultado. Ele está profundamente comprometido com a transformação que vem pelo processo. É por isso que algumas respostas demoraram. Ele queria formar algo antes de entregar algo. O caráter lapidado, a fé fortalecida, a identidade restaurada, tudo isso era parte do plano. Deus não faz por fazer. Ele revela quando sabe que você está pronto para receber sem se perder. O milagre que chega rápido demais pode ser perigoso. Mas o que vem no tempo certo permanece. E quando você olhar para trás, vai perceber que até nos dias mais escuros, havia sinais de cuidado. Uma palavra que te sustentou, um amigo que apareceu na hora certa, um sentimento de paz que não fazia sentido. Nada disso foi acaso. Foi o céu te segurando nos bastidores. Deus nunca parou de cuidar, ele só estava te preparando para ver o cuidado dele com mais profundidade. Então, antes de reclamar da demora, pergunte o que Deus está formando em mim nesse tempo. Porque o propósito dele não é só te levar a um destino, mas te moldar para que você o sustente. O plano é maior do que você imagina. E quando tudo se encaixar, você vai entender foi por amor que ele cuidou de cada detalhe. Foi por amor que ele não te deixou pegar atalhos. A mudança que realmente permanece começa onde ninguém vê, dentro do coração. É ali que Deus inicia sua obra mais profunda, limpando o que foi acumulado com os anos, medos, traumas, crenças limitantes. E isso, meu amigo, nem sempre é confortável. Mas é necessário. Antes de transformar o cenário externo, Deus transforma quem você é por dentro, para que a bênção não encontre um coração despreparado. Muita gente quer a colheita, mas não quer passar pela poda. Quer a paz, mas não quer soltar o controle. Só que a transformação interior exige rendição. É no silêncio que você ouve sua alma, é na espera que você confronta seus excessos. Deus começa a tirar o que não serve mais, a ansiedade que te rouba o sono, o medo que paralisa, a comparação que te esgota. E o que entra no lugar? Convicção e paz. A fé se fortalece quando você entende que não precisa mais fingir força. A verdadeira valentia espiritual não é a ausência de fraqueza, mas a decisão de continuar, mesmo vulnerável. Deus honra quem assume o processo. E esse processo não é instantâneo, mas contínuo. Um dia você percebe que algo mudou, você reage diferente, sente mais leveza, fala com mais sabedoria. Isso é fruto da transformação. Esse movimento interno começa a refletir no ambiente. Pessoas percebem sua mudança sem você precisar dizer nada. Você já não aceita o que antes te feriria. Escolhe com mais consciência, ama com mais maturidade. É como se um novo você estivesse nascendo, não porque o antigo era ruim, mas porque era só o começo. Agora, você vive com propósito e presença. E o mais incrível é que, mesmo enquanto tudo ainda não está resolvido, você sente paz. Uma paz que não depende das circunstâncias, que vem como uma brisa depois da tempestade. É Deus dizendo: eu estou em você. Isso muda tudo. Você não busca mais apenas o milagre, você busca o Deus do milagre. E isso redefine completamente sua caminhada. Se você está nesse processo, abrace-o. Não lute contra a transformação que Deus iniciou. Mesmo que o espelho ainda não mostre tudo o que você deseja ver, saiba, já está acontecendo. Uma nova identidade está sendo formada. E a promessa não será entregue a uma versão antiga sua. Ela será presenteada à sua versão mais alinhada, madura e pronta. Chegou o tempo da colheita. E não é qualquer colheita, é aquela que foi semeada com lágrimas, orações silenciosas e fidelidade mesmo quando tudo parecia contra.
Deus viu cada passo que você deu na direção certa, mesmo sem garantias. Agora, Ele honra sua fé com frutos visíveis. O tempo de ver o céu se manifestar em sua vida chegou, e você vai provar disso com gratidão. Você plantou mesmo cansado, serviu mesmo incompreendido, acreditou mesmo sendo criticado. E Deus não esquece de nenhuma dessas sementes. O que parecia ser apenas um gesto pequeno, hoje se revela como chave para grandes bênçãos. Esse é o momento em que o invisível se torna visível. E quando o milagre se manifesta, não é só por você, é por tudo o que você representou no processo. O mais lindo da colheita espiritual é que ela não vem sozinha. Ela carrega propósito. Deus não derrama bênçãos apenas para nosso conforto, mas para que possamos nos tornar testemunhas vivas da sua fidelidade. O que Ele está fazendo na sua vida vai inspirar outros. O seu testemunho será a resposta que alguém precisa para continuar. Porque milagre que não é compartilhado, se limita. Mas o seu vai alcançar. A colheita vem para quem resistiu. E se você está aqui, lendo isso, é porque resistiu. Você não cedeu ao desânimo, mesmo quando tudo mandava parar. Isso não é sorte. É resistência premiada com providência. A abundância que está chegando é proporcional à escassez que você suportou. O tempo de escassez te ensinou a valorizar. Agora, o tempo de abundância vai te ensinar a testemunhar. E o testemunho não precisa ser ensaiado. Ele nasce espontâneo, com lágrimas de gratidão e olhos brilhando de quem sabe foi Deus. Não porque tudo foi fácil, mas porque tudo foi sustentado por Ele. Sua história tem poder. E ela vai servir como alimento espiritual para quem hoje está onde você já esteve. O milagre não é o fim da linha. É só o início de uma nova missão. Por isso, prepare-se para viver coisas que antes só estavam nas suas orações. E mais do que isso, prepare-se para contar ao mundo o que Deus fez. Não com arrogância, mas com humildade e gratidão. Porque agora é tempo de ver, colher, viver e compartilhar. Sua história vai mudar outras histórias. Seu testemunho será uma semente para novas colheitas. Chega um momento em que tudo aquilo que parecia limitar começa a se expandir. O que antes era muralha vira ponte. O que antes era escassez, vira canal de provisão. Isso é o que Deus faz quando redefine seu futuro. Ele pega o que te prendeu e transforma em impulso. O céu não trabalha com lógicas humanas, trabalha com revelações. E a revelação agora é a um novo caminho sendo traçado. Talvez você esteja tão acostumado com a dor que nem percebeu o movimento de virada. Mas ela começou. A maneira como você pensa está mudando. A forma como você reage também. Deus está renovando sua mente para que você pare de esperar o pior e comece a se alinhar com o melhor. Quando o futuro é redirecionado pelo céu, o passado perde o peso que antes carregava. Conexões antes distantes começam a surgir. Portas que você nem sabia que existiam se abrem com leveza. O que antes era deserto, agora floresce. Mas é preciso sensibilidade para não desperdiçar o novo. Deus não vai te levar para um lugar maior com mentalidade de escassez. Por isso, a redefinição começa primeiro no seu interior, depois se manifesta no exterior. E o mais bonito é ver como as peças começam a se encaixar. Situações que antes eram caóticas se resolvem com simplicidade. Pessoas difíceis se afastam sem conflitos. Novas oportunidades chegam com paz. É Deus dizendo: agora é tempo de viver o que eu preparei. E quando Ele fala isso, não há nada que possa impedir. Nem passado, nem opinião alheia, nem o medo. Aceitar essa nova etapa exige fé. Porque sair da zona de dor também dá medo. Mas é um medo que precisa ser superado. A redefinição do futuro exige movimento, coragem e disposição para deixar o que já não serve. Deus não está apenas te levando para frente, Ele está te levantando com propósito. O futuro que antes parecia incerto agora começa a brilhar com clareza. Então se pergunte: você está pronto para viver o que orou por tanto tempo? Porque está chegando. E diferente do que você imaginava, não virá com estardalhaço, mas com evidências claras de que o plano de Deus sempre esteve em ação.
Um futuro novo, alinhado, próspero não apenas materialmente, mas em paz, em propósito, em plenitude. E tudo começa agora. Tem horas em que tudo ao redor grita desista. Mas aí, do nada, algo dentro de você sussurra vai mais um pouco. Isso é fé. Não uma fé cega, mas uma fé que enxerga o invisível. É ela que move o impossível, que atravessa muros, que mantém viva a esperança quando os sinais são contrários. E a verdade é quando tudo parece desmoronar, é a fé que segura os escombros até Deus reconstruir. A fé não é um sentimento. É uma decisão. Você escolhe crer mesmo quando não sente nada. Mesmo quando tudo está escuro, silencioso, seco. É como acender uma vela no meio da escuridão e decidir que ela será suficiente. E sabe o que é mais poderoso? Essa pequena chama move o céu. Deus não precisa de multidão, precisa de um coração que diga: Senhor, eu ainda confio. E quando essa fé é verdadeira, ela gera movimento. Você começa a agir com base no que ainda não vê, mas já acredita. Muda sua postura, suas palavras, suas escolhas. A fé te impulsiona a sair da estagnação e andar mesmo que seja só um passo por vez. E esse passo, mesmo tímido, já é suficiente para ativar o sobrenatural. Deus honra quem se movimenta pela confiança, não pelo resultado. A mudança começa quando você para de tentar entender tudo e passa a confiar mais. O milagre não se explica, se experimenta. Tem gente que perde o tempo da bênção tentando racionalizar o agir de Deus. Mas o céu não segue lógica humana. Quando a fé lidera, o impossível se curva. E o que parecia inalcançável se torna realidade diante dos olhos de quem acreditou além da razão. A fé também ensina gratidão antes da resposta. É quando você começa a agradecer pelo que ainda não chegou, como se já tivesse recebido. Isso não é delírio. É alinhamento. É você dizendo ao mundo espiritual: eu sei que está vindo. E quando você adota essa postura, tudo muda. Até a atmosfera ao seu redor se transforma. Porque onde há fé, há presença. E onde há presença, há milagre. Então, se hoje você não sabe mais o que fazer, escolha crer. Essa simples decisão já começa a mover o ambiente. Você pode não ter as respostas, mas tem a fé. E a fé sempre será o combustível mais poderoso para sair da dor e entrar na promessa. Lembre-se: quem vive pela fé não anda por vista, anda por direção divina. E essa direção está te chamando para avançar. Tudo o que você viveu até aqui não é apenas sobre você. O processo que te quebrou também te capacitou. E agora, o que te curou vai curar outros. Seu testemunho é a ponte entre a dor de alguém e o alívio que Deus já te deu. Você foi levantado para ser canal, não só recipiente. A bênção que chegou até você, chegou com destino tocar outras vidas. Tem alguém hoje orando por uma resposta que você já viveu. Alguém precisando de uma palavra que você já tem. Quando você compartilha o que Deus fez, você não está se exibindo, está entregando esperança. E a esperança, quando é real, se multiplica. É como luz em um ambiente escuro: quanto mais se espalha, mais clareia. Não subestime o poder do que você já passou. Talvez você pense: mas quem sou eu para falar disso? Justamente você. Porque ninguém entende tanto quanto quem já esteve no fundo do poço e foi puxado pela mão de Deus. Sua vulnerabilidade é o que torna sua história poderosa. E não precisa ser eloquente. Só precisa ser sincero. Pessoas não se conectam com perfeição, se conectam com verdade. Ser canal de bênção é ter coragem de se mostrar como alguém que foi alcançado. Que teve medo, dúvidas, quedas, mas que foi transformado pela graça. Você não precisa de uma plataforma enorme, só de disposição. Às vezes, uma conversa, uma mensagem, uma oração compartilhada já muda o destino de alguém. Você não precisa pregar, você já é a pregação viva. Compartilhar o que Deus fez não enfraquece, a bênção fortalece. É como dizer ao céu: eu reconheço a tua mão e quero que outros vejam também. E acredite, quanto mais você compartilha, mais Deus te confia. Porque Ele sabe que o que vier a você, não vai parar em você. Vai fluir. Vai alcançar.
vai transformar. E é exatamente isso que o reino precisa. Então, não se cale. Esse vídeo, essa mensagem, essa fé não são só para você. São para alguém que está prestes a desistir. Alguém que precisa saber que ainda há milagre, que ainda há esperança, que ainda dá tempo. Seja essa voz. Seja esse sinal. Porque quando você se disponibiliza, Deus te usa não porque você é perfeito, mas porque você é disponível. Você pode até não ver agora, mas existe um plano em andamento. E não é um plano qualquer, é o plano de Deus. Ele está operando nos bastidores da sua vida, mexendo em detalhes que você nem imagina. O que hoje parece confuso, amanhã vai parecer perfeitamente alinhado. Porque o céu não improvisa, ele orquestra. E você faz parte de algo maior do que consegue perceber. As circunstâncias atuais podem até tentar convencer você de que está tudo parado. Mas a verdade é que há um movimento silencioso, poderoso e constante acontecendo. Deus está conectando pessoas, abrindo portas, fechando ciclos e te preparando para entrar em algo novo. E, às vezes, Ele precisa te tirar do cenário para mudar o cenário. Não é abandono, é reposicionamento. Sabe quando parece que tudo está contra? É nessa hora que o plano divino acelera. Porque Deus não trabalha segundo os nossos prazos, mas segundo o tempo dele. E o tempo dele é perfeito. Mesmo aquilo que parecia atraso, dor ou erro, tudo isso está sendo redirecionado. E quando o propósito se revela, você entende por que foi necessário passar por cada etapa. Não foi à toa. Nenhuma lágrima desperdiçada, nenhum não injusto, nenhuma porta fechada à toa. Tudo isso te empurrou para o centro da vontade de Deus. Pode parecer loucura agora, mas mais à frente você vai agradecer por certas coisas não terem dado certo. O que hoje parece caos, amanhã será testemunho. Confie, o plano continua, mesmo quando os olhos não veem. E esse plano não depende da sua perfeição, mas da sua disposição. Deus sabe que você tem falhas, mas também sabe que você tem fé. Ele trabalha com quem se rende, não com quem se acha pronto. O importante é estar disponível. Porque quando você entrega a direção, Ele assume o volante. E o caminho que Ele traça é sempre melhor que o que você teria escolhido. Então respire. Ainda que tudo ao redor pareça sem sentido, o céu continua em atividade. O silêncio de Deus não é indiferença, é construção. E quando tudo estiver pronto, não haverá dúvidas. O plano dele não falha. E você vai viver, passo a passo, o cumprimento de tudo aquilo que ele prometeu. Não como alguém que chegou por acaso, mas como parte de um propósito eterno. Se você chegou até aqui, talvez algo tenha queimado no seu coração durante cada palavra. Isso não é por acaso. É sinal de que Deus está te chamando para viver uma nova realidade não baseada no que seus olhos veem, mas no que a fé te revela. Agora que você recebeu esse direcionamento, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com isso? Vai continuar esperando por sinais grandiosos ou vai começar a enxergar os pequenos milagres que já estão acontecendo? Vai seguir carregando dúvidas ou vai se levantar com confiança, sabendo que o plano divino está em curso? Porque o que Deus te entregou aqui hoje não foi só consolo, foi estratégia. E estratégia sem ação vira estagnação. Então reflita qual o próximo passo que você pode dar hoje mesmo. Talvez seja perdoar alguém. Talvez seja voltar a orar com sinceridade. Ou simplesmente confiar mais, reclamar menos, agradecer pelo que ainda está se formando. Deus não quer espectadores. Ele quer participantes ativos do milagre. E isso inclui você. Compartilhe essa mensagem com alguém que está cansado de esperar. Você pode ser exatamente o sinal que ele tanto pediu. Testemunhos são sementes e a sua história tem o poder de germinar fé em outros corações. E claro, se esse conteúdo falou com você, inscreva-se no canal, ative as notificações e caminhe com a gente por essa jornada de fé, cura e transformação. O céu está em movimento e você está no centro dessa ação.